Quero dizer que eu estou muito grata pelo convite, pastor. É muito bom nós estarmos aqui comemorando os 64 anos, né? São anos de lutas, mas de conquista, de muitas vitórias também. E louvado seja Deus por este ano que está se iniciando, né? Que seja um ano de bênçãos para esta casa, em nome de Jesus. Se vocês puderem ficar de pé para louvarmos a Deus. É uma canção muito conhecida. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, declaramos, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Do início, vamos louvar o Senhor, declarando que Ele é exaltado eternamente. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvar, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é o Senhor, Ele é a verdade vai sempre. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos que estão participando conosco presencialmente, você que está participando pelo YouTube, virtualmente, ou pela TV Polo da NET. Que Deus esteja abençoando ricamente. Hoje é um culto especial, vai ser um culto diferente, um culto de louvor e gratidão a Deus pelos 64 anos de vida desta igreja. Eu queria ler um texto, só um versículo, que se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 10, que diz assim: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Paulo está falando de uma oposição do que estava acontecendo no versículo 5. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado, mas que agora o evangelho sendo transmitido aos gentios, a todas as pessoas. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvamos a Deus pela vida dessa igreja, 64 anos.
eu, se o Senhor permitir, dia 1º de abril estarei, é o dia da mentira, mas é verdade, mas estarei completando 15 anos aqui à frente da igreja. Mas eu louvo a Deus pelos precursores, principalmente o pastor Geraldo Ávila Jimenez, que foi quem sonhou isso aqui, e não somente isso, mas que entendeu a visão de Deus com relação a erguer os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. E ali em 1992, dia 8 de outubro, nasceu a primeira filha da Igreja Batista em Jardim Casqueiro, que é a Igreja Batista do Jardim Rio Branco. No mesmo ano, em dezembro, no dia 12/12, uma nova igreja foi organizada pela visão desse homem de Deus, a igreja da Ilha Caraguatá, aqui em Cubatão. E em 2018, o fruto que foi, ou a semente que foi lançada, nós tivemos o privilégio, o pastor Dilian, que está aqui presente, né? Tivemos o privilégio de trabalhar ali, e em 2017, no dia 10 de outubro, aquela terceira filha desta igreja. Nós louvamos a Deus pela visão que a igreja tem recebido de Deus no que diz respeito a erguer realmente os olhos e ver os campos brancos e investir em vidas. Temos o nosso trabalho ali na Vila dos Pescadores, temos um trabalho ali na Vila Belmiro, em Santos, e o projeto nosso é realmente, mesmo dentro das limitações da nossa condição, está expandindo o Evangelho no reino de Deus. Esse culto realmente é um culto muito especial, né? E queremos louvar ao Senhor. Vai ser um culto com músicas, né? Louvores, e depois a cereja do bolo, né? O pastor Jonathan Hubner, que está aqui para trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Vamos orar. Pai querido, como é tão precioso podermos estar diante do Senhor, para com os corações quebrados, dobrados diante da Tua soberania e santidade, trazermos, ó Deus, esse serviço de adoração, essa celebração, que apesar de ser feita por homens imperfeitos, pecadores, mas que por Tua graça e misericórdia foram lavados no sangue de Jesus, e por isso, ó Deus, pelos méritos do próprio Senhor, podemos oferecer ao Senhor esse culto de louvor e adoração. Abençoa, Pai, a continuidade desse culto, cada vida que está participando deste culto. Abençoa, Pai, os louvores, abençoa, ó Deus, a reflexão, a Tua palavra que vai ser ministrada. Ó Pai, o Teu Espírito, que é o inspirador, que seja aquele que esteja incomodando os nossos corações, iluminando as nossas mentes para sairmos daqui com a convicção de fé que tivemos um encontro com o Senhor. Ó Deus, abençoa, aceita e se manifeste nesse momento na vida da Tua igreja. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria poder participar desse momento com essa amada igreja. Aniversário, né? Sempre é bom ver pessoas que faz algum tempo que a gente não vê. Essa igreja nessa caminhada, pessoas que já não estão entre nós, amados que já estão com o Senhor, pessoas que estão em outras igrejas, em outras cidades, até em outros países. Enfim, estamos aqui nessa noite para celebrar mais um aniversário da nossa querida Igreja Batista, em Jardim Casqueiro, né? E o que é a igreja senão o corpo de Cristo? Ele é o cabeça.
E dele, por ele, para ele são todas as coisas, como já diz a palavra. Então, essa canção fala de louvor e honra e toda glória, sempre ao nosso Senhor, nosso Deus, por toda essa caminhada, por tudo que foi dito aqui pelo pastor Alberto, né, por tudo que foi construído, edificado, pelas filhas, pelas netas, pelas sobrinhas, por tudo que tem a igreja já dedicado aí. Muita alegria ver todos aqui, irmãos em Cristo. Vamos, aqueles que puderem ficar em pé, para louvarmos ao Senhor com cânticos. Os povos, todos que existem, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em povo exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno. Toda a glória ao Senhor. Cante. Honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em povo exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em povo exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passarás, ó eterno Deus. Será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em povo exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará.
Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Obrigado, Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós caminhamos pela fé, caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não prevalece, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja,
Dá um brado de vitória, todo mundo. Estamos de pé. Graças a Deus, louvado seja Deus. Oh, glória. Esse é um momento muito especial na vida da igreja, num momento de celebração, quando podemos conhecer as pessoas que nos visitam, né? Eu sei que tem pessoas que estão nos visitando, né? Temos a Ana aqui, que foi membro da nossa igreja, hoje está nos visitando. Fernando, Thelma, Deus os abençoe. Maiara lá no fundo, parece que eu estou vendo, né? A família da Regiane, também Deus esteja abençoando. Aqui no meio só tem a minha família, né? Minha filha ali no meio, filha do meio, com as filhas, né? Nayane, Jasmine, o Thales deve estar lá para o fundo. Quem mais? Aqui desse lado temos o pessoal que congrega em Santos, né? Nossa congregação, pastor Osmar e a sua turma. Tem mais alguém que esteja nos visitando? Acho que não, só a outra família, outra filha, né? Keila, Michel e os netos, Guilherme, Vânia e as netas. Então está todo mundo aqui. Vamos saudar os nossos queridos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, você pode estar aí cumprimentando as pessoas que nos visitam. Vamos ter um cântico agora, né? Um hino. A irmã Sli que vai dirigir esse hino. Com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo com que cantamos, vamos cantar também essa linda música de gratidão ao Senhor. Como agradecer por tudo que Jesus tem feito a mim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão, tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu amor transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Vamos ouvir as mulheres? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor. Os homens Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão, tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço. cante com toda a força. A Deus
chamar as crianças para virem aqui à frente e as irmãs que vão estar ministrando a elas. Pedir que o pastor Robson venha à frente e ore pelo trabalho com as crianças. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso no qual iremos ministrar, Pai, no coração desses pequeninos a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é santa, verdadeira e eficaz, Pai, que sabemos que, de acordo com o nosso entendimento, é suficiente para nos levarmos, meu Pai, ao entendimento da salvação através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E que esses corações pequeninos, Senhor Deus, sejam terrenos férteis, Pai, para que o que for plantado agora tenha ampla possibilidade de crescer, germinar e frutificar também, Pai. Para que cresçam, Senhor Deus, como pessoas pautadas e firmadas no verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor também esteja abençoando Tuas servas que prepararam um material pedagógico, especialmente voltado para o entendimento dessas crianças, Senhor Deus. E que, com certeza, logo, logo, Pai, possamos contemplar os frutos desse trabalho maravilhoso que é trabalhar na Tua seara. Abençoa a vida de cada um dessa noite, é o que eu te peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Podemos afirmar que certamente a bondade do Senhor tem nos alcançado todos os dias, né? Vamos louvar mais uma vez. Vou pedir que a igreja fique de pé comigo. Vamos louvar e adorar o Senhor, agradecendo a Ele pela bondade dEle que é sem fim sobre nossas vidas. Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos louvar ao Senhor, declarar que Ele é fiel. Em todo tempo Ele é bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Sua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Declaramos, Ele é fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declaramos que a bondade dEle nos seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade
de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar mais uma vez. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão... Que coro lindo! Imagina no céu como não será. Cantaremos da tua bondade. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. As palmas louvem ao Senhor, que é digno de louvor, toda honra, toda glória. Aleluia. Nós colocamos essa semana, nós não colocamos avisos, mas essa semana nós colocamos que as aulas do seminário para esse fim de mês já estão abertas as inscrições, né? A disciplina será método de estudo bíblico e o professor é esse que vos fala. Então, se você tem interesse de fazer uma disciplina no seminário método de estudo bíblico, então as inscrições já estão abertas. Seremos um culto, uma aula presencial e híbrida virtual. Vamos ver como nós vamos fazer. Mas eu gostaria de chamar o André aqui. Cadê o André? Fugiu? Acho que ele... então não vou chamar. É que eu pensei que ele tivesse sido abduzido, mas o André, ele foi transferido, promovido na sua empresa, foi transferido para São José do Rio Preto. Então amanhã ele está partindo para lá. É um pouco longe, né? Umas 10 horinhas de carro aí. Mas enquanto ele não está, vamos chamar o pastor Jonatas Rubner. Pastor, ele é um dos pastores da Igreja Batista Nações Unidas, faz parte do colegiado do pastor Luiz Saião, com o Dilean, e ele aceitou o nosso convite. A igreja, sempre nós fazemos o nosso aniversário sábado e domingo, mas nós queríamos que ele viesse. Mas ele estavam num congresso internacional que terminou hoje na hora do almoço, né? Terminou ontem à noite. O congresso ontem, hoje teve... Então, e aí ele não podia estar ontem, e a igreja então decidiu que o nosso culto de aniversário seria só no domingo à noite mesmo. Então, o pastor Jonatas Rubner tem a palavra nesse momento. Fica tranquilo, tem o tempo que Deus colocar no seu coração. Só vamos orar por ele, né? Para que Deus esteja realmente agindo nesse momento, falando aos nossos corações. Senhor, é com tanta gratidão em nosso coração que nós apresentamos os nossos louvores diante do Senhor. É tão bom cantar, é tão bom te louvar. Mas, Pai, que nesse momento, cada coração que está participando dessa celebração possa realmente estar sensível à voz do Teu Espírito. Que o Senhor mesmo esteja iluminando o Teu servo e ministrando a cada coração através da vida do Teu servo. É a minha oração, grato, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Muito boa noite, meus queridos. O pessoal está com fome. Boa noite, meus queridos. Olha, viu que diferença? Uma alegria muito grande estar aqui. Primeira vez estou aqui na Igreja Batista do Jardim Casqueiro. É isso mesmo, né? Eu sabia que era casqueiro, não sabia que era um jardim. Descobri quando cheguei aqui. Eu já cheguei, já fui na roda gigante lá, vi, bonita. É uma alegria muito grande estar com os irmãos. Eu queria falar só uma coisa que não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje. Mas essa música, ela é uma música muito importante, assim, ela é muito tocante na nossa vida.
E a gente às vezes passa a vida inteira e mais 2 dias e não aprende algumas coisas porque ninguém falou para a gente, né? Tem um texto no Salmo 18, verso 37. O texto do verso 37, no Salmo 18, diz o seguinte: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Davi falando, ou alguém que faz um salmo em homenagem a Davi, falando de uma batalha, dizendo que pelo fato de Deus ter abençoado ele vai e persegue os inimigos e os alcança e os vence. Mas o verbo perseguir, que está aqui no hebraico, é o verbo radaf. Esse verbo que significa essa intenção de ir atrás de alguém para lhe fazer mal, para perseguir, para atacar, para ir contra aquela pessoa. Só tem uma vez, em todo o texto bíblico, dos Salmos principalmente, em que esse verbo radaf é usado de forma positiva, que é no Salmo 23, verso 6, quando diz que a tua bondade e a tua misericórdia não nos seguirão, nos perseguirão. Deus nos ama de tal forma que Ele persegue a nossa vida com a sua bondade e com a sua misericórdia. Que é o que essa música fala, né? Tua bondade me seguirá. Eu sempre que canto, eu canto me perseguirá. Porque eu lembro disso. Eu lembro desse detalhe tão importante do texto. E é uma música realmente muito linda. Nós vamos falar hoje sobre a cidadania do Evangelho, baseado em Filipenses. Se você trouxe a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia em Filipenses capítulos 1 e 2. O pastor falou que eu tenho o tempo que eu quiser, então se você tinha planos para depois, desmarque, porque o bicho vai longe hoje aqui. A gente vai falar sobre a realidade que a igreja enfrenta. Nós estamos falando de 64 anos de ministério. Não é pouco tempo. Eu não cheguei lá ainda, parece que eu estou com quase 64, mas eu só tenho 40. É que minha cabeça já está lá, eu estou tão velho de cabeça assim, gente, eu estou esquecendo as coisas, está uma beleza. A vida de pastor é uma bênção, né, pastor Alberto? É uma maravilha, né? É uma delícia. Eu levanto da mesa, vou fazer uma coisa, eu falo, o que eu vim fazer aqui mesmo, gente? Eu não lembro, isso aí é... Opa! Eu não sei se foi eu. Assim, agora não vai apitar mais, eu espero. Então, pessoal, o que eu estava falando mesmo? O que foi? Você é TDAH? Já esqueci, eu fui lá pegar o microfone. Desculpa. Então, exatamente. A gente tem vivido tempos de muita dificuldade. E às vezes a gente pensa que é um problema do nosso tempo, da nossa época. E se a gente pensa isso, lamento dizer para vocês, está precisando um pouquinho mais de leitura do Novo Testamento, principalmente das cartas paulinas. Porque nas cartas do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que vários dos problemas que nós temos hoje, que enfrentamos hoje, já estavam expressos lá. Paulo já está falando desses problemas, já está falando dessas situações, e ele está dando instruções de como vencer isso. E não é diferente nessa carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses ela tem uma característica muito interessante, porque ela surge do envolvimento do apóstolo Paulo com pessoas que estavam numa região que era, vamos dizer assim, inimaginável para aqueles irmãos lá em Jerusalém, aqueles que viram Jesus subir lá, como está descrito em Atos capítulo 1, imaginar que eles teriam que levar essa mensagem para as pessoas que estavam no outro continente. Claro que a divisão de continentes ainda não era algo tão comum, tudo fazia parte do Império Romano. Hoje nós dividimos, né? Europa, Ásia, África, Oceania, Américas e tudo mais, mas na época era tudo Império Romano. Só que os povos e as línguas eram muito diferentes. E Paulo, quando ele vai fazer a sua segunda viagem, ele vai visitar as igrejas que ele fundou na primeira viagem. Isso está descrito no livro de Atos, eu estou dando uma passagem muito rápida aqui. Ponto importante do livro de Atos é o capítulo 15, onde ele volta a Jerusalém com um problema. Olha, estão trazendo essa doutrina aqui, que era a doutrina chamada de neo-judaizante. O que eles diziam? Jesus é um cara muito bom, ele realmente pode ser o Messias, mas vocês precisam cumprir os preceitos da lei, que significavam guardar o sábado, não comer as comidas que eram proibidas pela lei e fazer a circuncisão, que era a marca de Deus para Abraão e para a família de Abraão, que seguiu no povo judeu. E aí o apóstolo Paulo traz essa situação para a igreja em Jerusalém e eles falam, não, só 3 coisas nós vamos pedir.
E eu já esqueci quais são as 3, mas está lá em Atos capítulo 15. E aí vocês podem ler. Eu vou deixar o dever de casa para vocês, tá? Eu sei que você não pode comer carne sacrificada aos ídolos, você não pode se envolver em moralidade sexual, e tem mais uma, que eu não me lembro agora. Dileano é o meu assessor, para não lembrar também. Aí, Paulo viaja. E qual é a ideia de Paulo? Esse problema que chegou, Paulo estava em Antioquia, ele falou, esse problema que chegou deve ter chegado nas outras igrejas também. Vou voltar... Oi? Desculpa, não ouvi. Ídolos. Não, acho que não é não, mas tudo bem. Vou voltar nas igrejas para poder reeducar as igrejas, para elas pararem. Esse é um movimento que surge principalmente na região da Galácia. Paulo passou lá, próximo da Galácia, no sul da Galácia, que ele faz em Listra, Icônio e Derbe, e em Antioquia da Psídia. Ele passa nessas cidades na primeira viagem, volta pelas mesmas cidades pregando essa informação que a igreja de Jerusalém tinha mandado. Olha, se abstenham dessas coisas aqui, não façam isso, o resto sigam a vida de vocês. Não precisa se preocupar em voltar aos preceitos da lei. Sabe qual é a carta que surge desse debate? A famosa carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas é Paulo explicando para aquela igreja que eles não precisavam se envolver com os preceitos da lei, porque os preceitos da lei tinham valor para o povo judeu, que foi o que recebeu a lei. Mas a lei estava cumprida em Cristo, você precisava seguir a Cristo. Era isso que ele estava falando. E a ideia ali, obviamente, é o quê? Jesus não é suficiente para a salvação, por isso que eu preciso fazer o que a lei me manda. E Paulo está invertendo essa lógica, ele fala, não, parem. Jesus é a salvação. Jesus é a salvação enviada de Deus. E nós não precisamos de mais nenhuma outra coisa para ser adicionada para sermos salvos, bastando a fé em Jesus. Quando Paulo está nessa segunda viagem, passa por essas cidades, o texto vai dizer em Atos capítulo 16, que Paulo e seus companheiros, a partir do verso 6, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e chegaram até Troade. Durante a noite, Paulo teve a visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Esse versículo é muito interessante, porque nesse versículo, versículo 10 do capítulo 16 do livro de Atos, Lucas passa a fazer parte do grupo do apóstolo Paulo. Se você olhou, ele fala que Paulo contornou, eles contornaram, eles foram, eles fizeram, desceram, e no 10 ele diz, nós nos preparamos. Ele se inclui na história, porque ele agora acompanha Paulo até a sua última prisão. E aí, nesse encontro com o homem macedônio, nessa visão com o homem macedônio, eles partem de Troade, indo diretamente pela Samotrácia, depois no dia seguinte a Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Essa é a informação importante para nós hoje. Por quê? Quando a gente fala de cidadania do reino, cidadania do evangelho, Paulo, ele tinha uma capacidade espetacular em utilizar os elementos que estavam diante dele, os elementos que faziam parte da cultura, para poder transformar, vamos dizer assim, transformar é uma palavra meio dúbia, mas eu queria assim, para adequar a forma como a mensagem do evangelho ia chegar. Ele utilizava muito bem os elementos comuns do povo. Um exemplo muito claro que nós vamos ver na sequência desse capítulo 16, no verso 17, capítulo 17, é ele em Atenas, vendo várias estátuas com vários ídolos, vários altares, e ele vê um altar vazio. E no altar vazio está escrito ao Deus desconhecido. Ele pega o Deus desconhecido e fala, olha, é esse Deus aqui que eu venho anunciar para vocês. Ele sabia fazer isso como ninguém. Então, quando Paulo visita Filipos, como que é essa Filipos? O que essa cidade tem de tão importante? Filipos, para começar, ela foi fundada pelo Filipe II, por isso recebe o nome de Filipos. Filipe II é o pai de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o grande conquistador do Império Grego. Lá nessa cidade, ela vai cair na mão dos romanos no ano 108 a.C. Filipe II funda em 358, cai na mão dos romanos em 108, quase 250 anos depois. E nessa cidade passava a famosa Via Inácia.
Era uma via que saía da cidade hoje chamada de Istambul, na época chamada de Bizâncio, que vinha de Istambul, atravessava todo o norte da Grécia e ia parar lá na Itália. Era a estrada que o apóstolo Paulo viajava, e por isso ele passou, depois de Filipos, ele passou em Bereia, depois ele passou em Vergina, passou em Tessalônica, e de Tessalônica ele pega um barco em direção a Atenas. Ele andava por essa estrada, era uma cidade muito importante, central ali na passagem de pessoas para um lado e para o outro. E tinha mais uma questão importante: nessa cidade existe a famosa Batalha de Filipos, que foi a luta de Marcos Antônio e Otávio versus Brutus e Cássio. Já ouviram falar disso? Até tu, Brutus. Brutus era o afilhado de César, que foi traído pelo seu afilhado, morreu no Senado romano, esfaqueado várias vezes, porque cada senador ia lá e dava uma facada para matar o César. E aí quando Brutus foi falar, ele diz: até tu, Brutus. E Brutus e Cássio perdem a batalha, e Marcos Antônio se torna o novo imperador. Uma aula de história, que era mensagem, virou história. Mas a gente vai voltar, calma. E aí, o que acontece? Nessa batalha, os generais que lutaram gostaram demais da região. Acharam uma região boa para plantar. Uma região que tinha muitas oliveiras, dava muita azeitona, próximo do mar. Então eles falaram: essa região é interessante. Quando eu me aposentar do exército romano, eu vou vir morar aqui. E aí eles se aposentavam lá como generais romanos, os comandantes, vinham para a cidade de Filipos e começaram a ocupar a cidade de Filipos. O que aconteceu por conta disso? Filipos se tornou uma cidade romana em solo estrangeiro. Ou seja, os mesmos direitos que a pessoa que morava em Roma tinha, o cidadão de Filipos também tinha. Então eles tinham uma cidadania privilegiada. Mas qual era a diferença? A diferença nós vemos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém. O apóstolo Paulo é preso em Jerusalém, ele fala: apelo a César. Mas onde está César? César está em Roma. Paulo vai ter que fazer a sua 4ª viagem, que é a viagem até chegar em Roma. As pessoas em Filipos tinham um juiz na cidade, porque era uma cidade romana. Então, se ele tivesse algum caso, ele não precisava nem apelar a César, ele ia no juiz. Era uma cidade que era chamada de ius civili, ou seja, era a justiça de Roma que valia para a cidade de Filipos. Essa é a cidade que o apóstolo Paulo vai encontrar. Vai ter a história que é narrada lá nos capítulos 16 e 17, conversão da primeira pessoa em solo europeu, uma mulher, Lídia, é a primeira pessoa que se converte. Depois ele vai ficar mais um tempo lá, vai ter um problema com uma pessoa que fazia adivinhações, e ele expulsa um demônio dessa pessoa, vai ser preso nessa cidade, vai ser colocado no cárcere, e ele e Silas estão cantando louvores a Deus no cárcere, quando um grande terremoto abre todas as portas da cela, e o carcereiro, lembra da história do carcereiro? Eu vou me matar. Se eles vierem aqui, eu morro. E Paulo: epa, está todo mundo aqui, ninguém foi embora. Com certeza não eram cariocas os que estavam lá. Desculpa os cariocas. E aí o que nós temos? Paulo vai escrever uma carta no seu 2º aprisionamento. Justamente no período em que Paulo vai de Jerusalém para Roma, há uma discussão se a carta foi escrita ainda no território de Israel, ali na cidade de Cesareia, ou se ele escreve de Roma, porque ele fica preso quase 2 anos em Roma ou mais. Em Cesareia ele fica mais ou menos 2 anos, ele pode ficar mais tempo lá em Roma. E aí tem 4 cartas, que são chamadas as cartas da prisão. São as cartas de Efésios, Paulo escreve preso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Inclusive a carta de Colossenses e Filemão, elas são irmãs, porque ele escreve para a igreja em Colossos e ele escreve para um membro da igreja em Colossos, que é Filemão, para pedir que Onésimo, que foi um escravo que fugiu, seja recebido agora como um irmão em Cristo. É uma das cartas mais amorosas que nós temos no Novo Testamento. E a carta aos Filipenses é chamada da carta do amor, porque é uma carta que não tem muitas repreensões à igreja. Na verdade, é difícil você achar uma repreensão à igreja de Filipos aqui. Há recomendações. Façam isso, façam aquilo, vivam dessa forma. Mas não tem assim, vocês, como a carta aos Coríntios, que tem só repreensão. Só tem repreensão. Certo? Isso é outro detalhe. Aí o que acontece? Paulo vai escrever a sua carta. Ele vai pegar justamente o tema da cidadania. Ele vai mostrar para aquela igreja o que significa ser um cidadão do reino. Porque talvez a igreja estivesse
descansada. Nós estamos bem, nós estamos estabelecidos numa cidade romana, com todas as regalias, todas as vantagens que havia na época. Eu não sei se é comum para todo mundo aqui, mas só para vocês terem uma noção de como funcionava a sociedade romana da época, apenas 33% eram cidadãos. Uma grande parte dos que sobraram em 66 era escravo, e uma grande parte eram estrangeiros, podiam fazer negócios, podiam transitar nas cidades, mas não tinham os direitos que os romanos tinham. Então apenas 1/3 da população era cidadã. E você morar numa cidade onde o fato de você ter nascido nela te dava a cidadania, com certeza era um privilégio. Paulo vai escrever a carta a partir do verso 12 do capítulo 1, dizendo o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto eu estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Nesse primeiro trecho, Paulo está apresentando a sua situação. Muito provavelmente ele deve ter recebido alguma informação. Normalmente as cartas do apóstolo Paulo eram motivadas por isso. Alguém da igreja mandava alguma informação para ele, mandava alguma coisa, e ele respondia a essa, vamos dizer assim, esse questionamento, essa provocação. O caso da igreja em Corinto, por exemplo, talvez vocês já leram a primeira carta aos Coríntios e passou despercebido, mas ele escreve no meio da carta conforme os escrevi anteriormente. Ele já havia escrito uma carta aos Coríntios, e aí vem a resposta da carta dele, aí ele escreve uma segunda carta, que é a carta que nós temos na nossa Bíblia, é a primeira aos Coríntios. Aí depois tem uma terceira carta que seria a segunda aos Coríntios. É um número meio confuso assim mesmo, mas a teologia está aqui para bagunçar a sua vida. E aí, nessa carta aos Filipenses, muito provavelmente Paulo recebeu alguma informação. Olha, o pessoal lá está assustado, porque tem surgido outras pessoas falando de Cristo, que não são do seu grupo. Pessoas que a gente não conhece. E eu acho que isso é uma característica muito interessante das nossas comunidades de fé, das nossas igrejas, que nós temos ficado preocupados com a quantidade de pessoas que têm pregado e não com a qualidade desse Cristo que está sendo pregado. Muitas vezes a gente está disputando, a gente fala aquela expressão pescaria de aquário. Você encontra uma pessoa na rua que você sabe que é de outra igreja, me visita lá, vai lá falar com a gente, vai ficar um pouco lá, abençoa a nossa igreja. Quando nós somos minoria no Brasil ainda, né? O número está mudando, mas nós ainda somos minoria no Brasil, o que significa que tem muita gente aí para a gente pregar o Evangelho. Tem muita gente que a gente pode levar essa mensagem de salvação. Não preciso ficar tentando buscar isso de pessoas que já estão congregando em outro lugar. Agora, a nossa preocupação tem que ser justamente com como esse Cristo está sendo apresentado. Muitas vezes a gente vê, e aí a internet está para nos ajudar nesse aspecto, muitas vezes a gente vê as pessoas barateando o Evangelho, trazendo um Cristo mais facilitado, como diz lá, né, um Cristo em 3 vezes sem juros. Você não precisa fazer tanto sacrifício assim. Em alguns casos extremos, um Cristo que está sujeito à sua vontade, porque eu fui lá, eu dei uma oferta, eu dei alguma coisa, eu fiz alguma coisa, agora ele está obrigado a responder o meu desejo, que é algo completamente avesso, ao contrário àquilo que nós vemos dos evangelhos. E também das cartas do apóstolo Paulo. Cristo, é tão impressionante a postura de Cristo, porque quando ele vai ser preso para morrer, ele está próximo da sua morte, ele já vem orando com os discípulos, sai ali da região onde ele faz a sua última ceia, vai para o Getsêmani para poder orar, e quando ele vai ser preso, o pessoal fica desesperado e corta a orelha lá, Pedro vai lá e corta a orelha do soldado. A fala de Cristo: Pedro, você não acha que se eu convocasse, milhares de anjos vinham aqui para me defender? Legiões e legiões de anjos. Eu estou me entregando. Eu me entrego.
E a gente muitas vezes quer colocar Cristo na parede, colocar Jesus na parede. Não, porque a minha vida está assim, porque eu não estou sendo um bom servo. Como se o fato de eu ser bom ou ser mal mudasse aquilo que Deus fez por mim. E essa tem que ser a nossa preocupação, que Cristo está sendo pregado. Mas a nossa preocupação não tem que estar lá fora. A nossa preocupação tem que estar aqui dentro. Como nós vamos viver e ensinar um Cristo que se entregou e morreu por cada um de nós. E aí o Paulo vai dizer, o importante é que Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, e aí vem a coisa que a gente não estava esperando. Quer pela vida, quer pela morte. A gente às vezes entra no ambiente religioso, começa a se interessar por essas coisas porque a nossa vida está difícil. Fala, não é possível, é porque eu estou longe de Deus. Então a gente se aproxima de Deus esperando que a vida fique fácil. Esperando que as coisas se resolvam, porque agora eu estou do lado de Deus, eu sou do time que ganha. Que deveria ser o São Paulo, mas a gente está ruim, não está ganhando nada. Mas assim, a gente não tem essa capacidade de entender, não é que não tem a capacidade, a gente às vezes não tem a atenção para entender o que o Evangelho traz para a gente. Seguir a Cristo pode significar sofrimento, sim. Vocês conhecem quantos apóstolos que chegaram à velhice? Quantos? Um. Como é o nome dele? João. Todos os outros foram martirizados. E nós não estamos falando de 12, estamos falando de 13. Porque Matias entra no lugar de Judas e Paulo chega depois, que também se torna apóstolo. Dos 13, apenas um chegou na idade avançada. Todos os outros foram martirizados. Mas eu não posso sofrer, porque eu estou do lado de Cristo. Sofrimento não faz parte da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer, quer pela vida, quer pela morte. E olha como que ele faz a sua lógica mental. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma nota de rodapé, minha mãe é psicóloga. Aí eu virei para minha mãe, falei assim, mãe, eu estou doido para encontrar Jesus. Aí ela respondeu, você não está depressivo não, né, filho? Eu falei, não, mãe, é porque a gente sabe que a luta aqui não vai parar. A gente sabe, quando a gente está na lida, quando a gente está trabalhando, só vai ter dificuldade e problema, então eu estou doido para ver Jesus. Mas eu não vou fazer nada contra a minha vida, pode ficar tranquila. Vamos continuar vivendo. Mas é difícil. Não é fácil. Então, se você se aproxima do Evangelho, se você busca conhecimento de Deus, entendendo que a sua vida vai ficar mais fácil, a única coisa que eu tenho certeza para você que vai facilitar é uma paz que excede todo o entendimento, que essa própria carta vai dizer. Não importa onde você estiver, o que você estiver enfrentando, se você está alicerçado em Cristo, nada te abala. Você pode ficar chateado, você pode ficar decepcionado, mas o seu pé estando fincado na rocha que é Cristo, não vai te abalar os problemas que vão aparecer na sua vida. Os problemas não vão te abalar. E aí ele continua dizendo, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, olha eu aqui, ó. Eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo se transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, olha o que ele fala, seja ele morrer, o apóstolo Paulo, porque é esse o tema que ele está tratando, seja ele ser liberto, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês.
Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora ouvem que ainda eu enfrento. Então a primeira característica que nós vamos perceber da cidadania do Evangelho é o sofrimento. Se você não está disposto a sofrer por Cristo, e aqui vale uma ressalva, não há sofrimento que você gere a você mesmo que vá mudar a sua categoria diante de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que a coisa caminha. No sentido de que, se eu sofrer mais, se eu passar por mais dificuldades, Deus vai ficar com pena de mim. É interessante que, quando Paulo vai falar sobre a questão da salvação, ele diz que Deus nos retirou do lamaçal do pecado, quando nós não tínhamos nada para apresentar a Deus. Essa era a nossa condição, essa era a nossa situação. Então não é pelo que nós fizemos ou venhamos a fazer, mas é única e exclusivamente pelo amor de Deus apresentado na cruz em Cristo Jesus, de Cristo Jesus. E essa é toda a diferença, porque qualquer sofrimento que eu vier enfrentar, depois que eu tenho essa consciência, ele não é mais um sofrimento para ganhar alguma coisa. Não é um sofrimento para eu adquirir, mas é um sofrimento porque eu adquiri. A gente fala muito isso lá na nossa igreja, quando a gente vai falar de ofertas e dízimos. As pessoas às vezes não, têm sido bombardeadas por uma ideia errônea de que Deus está à venda, de que você pode comprar Deus. Nós falamos claramente, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua oferta. Porque Deus é o dono da prata e do ouro, e se Ele for fazer a obra dele, Ele vai fazer com você ou sem você. Agora Ele te dá a oportunidade de participar no reino dele por aquilo que você recebeu. Então quando você vai dar a sua oferta, você não vai dar esperando algo em troca, mas você vai dar porque você tem a alegria e a consciência de que você não valia nada e Deus ainda assim te resgatou. Só que isso vale para tudo na vida cristã, não apenas para a oferta. Vale para aquilo que você vai fazer, vale para as pessoas que você vai encontrar, para a mensagem que você vai levar. Não é porque você quer ganhar alguma coisa, mas é porque você reconhece que você já ganhou tudo sem merecer nada. Essa é a grande diferença. E aí no capítulo 2, que toda vez que eu pergunto para os meus alunos, eu sou professor também, o Dilean, a gente dá aula em seminários, eu dou inclusive aula aqui no Seminário Batista do Litoral, e eu pergunto aos meus alunos, qual é o texto que vocês mais gostam? Aí alguns falam, João 3,16, clássico, né? Aí outros gostam de outros textos mais assim, porque aluno de seminário, eu tive um professor que dizia que enquanto o aluno está no seminário, ele está no hiato de Deus. Deus está testando se ele está salvo ou não. Depois aí Deus convalida a salvação da pessoa. Porque o aluno de seminário, ele faz as perguntas mais difíceis possíveis. Aí eu pergunto assim, qual é o texto? Eles falam os textos dele, eu falo, o meu texto é Filipenses 2. Nada para mim se compara ao espancamento que eu recebo toda vez que eu leio esse texto. Olha o que o texto vai dizer. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Vocês viram agora que ele está falando justamente disso. Não façam as coisas por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A segunda característica da cidadania do Evangelho é a submissão. Vocês já viram como Paulo se apresenta nas cartas? Em grego ele fala, Paulo doulos Christoteu. Paulo, servo, ou às vezes traduzido, escravo de Cristo Jesus. Cristo Jesus, né? Eu falei Christoteu, é Cristo Deus. O grego também às vezes dá uma confundida. Mas a ideia de que Paulo, ele sempre se apresenta como um servo de Cristo. E ele está dizendo aqui agora, vocês precisam ser servos uns
dos outros. E ele diz assim, aqui é o verso dos fofoqueiros, né? Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Mas não é para saber da vida do outro. É para cuidar do outro. É para se interessar, para saber como é que a outra pessoa está. Se ela está precisando de alguma coisa. Se ela está precisando de algum apoio. Paulo vai falar também em outra carta que vocês têm que ser suporte um do outro. As pessoas leem, suportai-vos uns aos outros em amor. E acha que é aguentar. Eu tenho que aguentar o fulano em amor. Não, é ser suporte. Seja um apoio uns dos outros em amor. Essa é a lógica. E aí o que nós temos? Qual motivo o apóstolo Paulo pode apresentar para que eu viva dessa forma? É justamente o que ele vai dizer. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Você já pensou se na triunidade celeste, bom, está na hora agora de executar a missão de salvação. Jesus vai lá, vou nada. Eu sei o que vai acontecer comigo. Eu sou Deus, eu não preciso disso. Vamos quebrar todo mundo, destruir a criação e vamos fazer um negócio de novo. Porque esse deu errado. Mas o amor de Deus demonstrado no que nós vemos nos evangelhos, demonstrado no que nós vemos no Antigo Testamento, e principalmente em Cristo na cruz, nos ensina isso. Ele, sendo Deus, não se apegou àquilo que o tornava Deus, a ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Meus irmãos, eu tenho uma caminhada não tão extensa assim como a do pastor Alberto, se Deus permitir chegarei lá, ou não, às vezes ele quer me levar para encontrar Jesus mais cedo, mas aí a gente conversa depois. As coisas que a gente resolve dentro dos conflitos da igreja. A vontade que tem é de ler isso aqui, meu amigo. Olha isso aqui. Você está brigando com o irmão por A, B ou C, por isso, por aquilo, porque ele falou aquilo, não fez o que você queria, porque tirou lá, mudou o ventilador para cá, ligou tal luz, desligou tal luz. Jesus era Deus. Ele era no sentido de que quando ele estava lá para nós é cronológico, para ele é eterno. Não é? Eu falo era porque eu estou falando do texto passado. Jesus é Deus, continua sendo, mas naquele momento ele se esvazia do seu potencial divino, não deixa de ser Deus, mas ele abre mão de todas as características da divindade, ele reduz, o termo aqui é o kenosis no grego, é esse esvaziamento. O Deus da glória e o Deus da história, o Deus que construiu todas as coisas, João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse Deus se esvaziou. Mas eu não quero pedir perdão para o meu irmão, não. Qual é a sua posição? Qual é a minha posição? Como nós nos vemos diante do cenário de que o Deus da glória se esvaziou para morrer no meu lugar? E não qualquer morte. O texto vai dizer, foi obediente até a morte e morte de cruz, a principal forma, a forma mais pesada de morte na época romana. Como que nós vamos negar a sujeição aos nossos irmãos quando o Senhor da história se sujeitou a isso para me salvar? E aí o texto vai dizer, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus queridos. Queira você, quer não, queira você ou não, todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. A pergunta que a gente tem que fazer é, ele vai se dobrar por gratidão, pelo que Jesus fez,
ou para receber a sua punição, para receber o seu destino final, por nunca ter aceitado a Cristo. Nós não temos a condição de converter ninguém. Nós não temos a capacidade de levar ninguém a aceitar Cristo Jesus. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, culpa do pecado e do juízo. Mas nós temos a oportunidade de sermos participantes desse reino, levando essa mensagem às pessoas que nós conhecemos. A gente às vezes pensa que a missão da igreja é mandar as pessoas lá para o campo missionário. Vai lá para o Catar, vai lá para a África, vai para algum país árabe, muçulmano, vai para a Ásia, que está agora precisando de tanta gente, vai lá para longe. E nós não conseguimos falar com a pessoa que nós cruzamos na padaria, com os nossos colegas de trabalho. Francisco de Assis, depois virou São Francisco de Assis, tinha uma frase, pelo menos é atribuída a ele, que ele dizia: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário for, use palavras. A sua vida é a pregação do evangelho. A forma como você age nas pequenas coisas é a pregação do evangelho. A forma como você ama o seu irmão aqui na igreja é a pregação do evangelho. Então esses dois pontos são extremamente importantes nessa cidadania. Primeiro, a consciência que nós temos que ter de que precisamos entregar um Jesus conforme as Escrituras. Não um confabulado na nossa cabeça. Não um que atende aos nossos desejos. E a segunda, esse Jesus vai ser mais bem entendido quando eu for servo do meu irmão. Quando eu me colocar na mesma posição que ele se colocou, saindo da glória para vir aqui nos resgatar. E aí termina o texto que nós vamos ler hoje, falando o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo, aí ele está dando justamente as explicações que eu estava falando, sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo está escrevendo que vive no meio de uma geração corrompida e depravada. Graças a Deus isso acabou. Não? Vocês estão percebendo a atualidade do texto? Ser humano sempre é ser humano e carece da graça de Deus derramada no seu coração. A nossa missão, que também carecemos dessa graça, recebemos a salvação, mas precisamos desenvolver essa salvação, como ele diz aqui, ponham em ação a salvação. A nossa tarefa é justamente lutar contra a nossa inclinação pecaminosa, para nos tornarmos aquilo que nós somos, cidadãos de um reino eterno, de um reino superior, e sermos sal e luz e bênção na vida, não apenas dos que estão de fora, mas dos que estão de dentro também. E olha como ele vai terminar: na qual vocês, essa geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo está falando nesse final justamente isso. Ainda que a minha vida seja derramada nesse momento que eu estou vivendo, que a minha prisão aqui incorra em eu ser morto no final do julgamento, eu estou feliz porque vocês são o fruto da minha alegria. Vocês são o fruto do meu trabalho. E o meu desejo é que vocês agora continuem realizando todas as coisas que eu lhes ensinei. Que a Igreja Batista do Jardim Casqueiro seja, como ele diz, brilhe como estrelas no universo, numa geração que está nas trevas.
cada um de vocês seja um luzeiro, um farol que aponta para Cristo Jesus, para que as pessoas possam encontrar a resposta que elas estão procurando, e elas estão procurando. Elas podem ter um discurso bonito, elas podem fazer 1000 coisas, tirar 500.000 fotos do Instagram, que aliás é a maior farsa que existe na face da terra. Ninguém nunca botou uma foto feia no Instagram, você já viu isso? Você já tirou uma foto feia e falou, essa vai para o Instagram? Não, não faz. Instagram é um recorte da vida das pessoas. Já existem até estudos na psicologia da vida do Instagram. Pessoas que querem imitar a vida dos outros e não sabem a luta que a pessoa está enfrentando. Então vocês, eu, todos aqueles que estão alicerçados em Cristo Jesus, devemos brilhar como estrelas no universo que está nas trevas. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela vida dessa igreja, como ouvimos hoje aqui, homens que dedicaram as suas vidas para colocar aqui um ponto de pregação da tua palavra, um ponto de acesso, de conhecimento ao teu sacrifício, de conhecimento do teu sacrifício, de conhecimento da tua graça derramada em Cristo Jesus na cruz. 64 anos pregando a tua palavra aqui, ensinando, instruindo, orientando, abençoando a vida das pessoas aqui dessa região, abençoando vidas em outros lugares, em outros projetos, em outras regiões, levando essa luz que tantos estão procurando hoje em dia. Te pedimos, Senhor, pela vida de cada um aqui nessa manhã. Pessoas que podem estar enfrentando problemas, dificuldades, lutas, que o teu Santo Espírito visite cada um agora, trazendo paz ao coração. Que cada um de nós possamos colocar diante de Ti, aos pés da Tua cruz, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos medos, para sermos invadidos pela paz que excede todo o entendimento. E, Senhor, nos prepara, nos ensina a sermos luzes brilhantes nesse mundo em trevas. Nos dá sede, ó Pai, de Te conhecer. Sede de buscar a Tua palavra, sede de estarmos em comunhão contigo em oração. E nos ensina a sermos servos uns dos outros, a amarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos ama, para que o Senhor seja conhecido através da experiência de amor que nós vamos derramar uns pelos outros aqui. Que o Teu nome seja engrandecido em todos os tempos, Senhor. E que a nossa vida seja um canal de bênção para as pessoas dessa região. Assim oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe. Mais 64 anos aí pela frente. Que seja uma bênção para essa comunidade. Amém. Obrigado, pastor Jonatas. Enquanto o coral se desloca para cá, nós vamos chamar então o André, ver se ele chegou, né? Chegou? Ah, chegou. Nós vamos estar orando nesse momento pela vida do André, que Deus tenha abençoado, dando prosperidade, promoção, pela sua dedicação, pelo seu serviço, e isso faz com que ele vá embora, nos deixe aqui, né? Mas vai para São José do Rio Preto, como falei. Então nós vamos estar orando. Vamos nos colocar em pé. Se você pode estender sua mão, você pode fazer isso. Eu vou pedir que o pastor Osmar venha aqui e ore nesse momento pela vida do André. E logo depois o coral vai estar fazendo o pós-lúdio. Graça e paz, igreja, amém? Vamos orar? Pai amado, nós te damos graças, ó Pai.
Te damos graças, ó Deus, porque Tu és o nosso condutor. Tu és aquele que guia as nossas vidas, dirige as nossas vidas e das nossas famílias, ó Pai. E sabemos que tudo é para a honra e para a glória do Teu nome. Por isso, Senhor, temos paz no coração e rogamos ao Senhor que dê paz também aos pais do André, que estará indo para longe nesse momento, ó Deus, mas sabendo que o Senhor está no controle, ó Deus, e que ali naquela cidade, em São José do Rio Preto, Ele será bênção também naquele lugar, ó Deus, e abençoará muitas pessoas, ó Deus, cumprindo, ó Deus, a palavra, inclusive, que foi pregada aqui, Senhor. Deus amado, que Ele vá com a Tua bênção, ó Deus, e nós, como igreja, o abençoamos a família dele e pedimos ao Senhor, ó Deus, como também foi dito aqui, que a Tua bondade o persiga sempre e onde quer que ele esteja, ó Deus. Abençoa o Teu filho, nós oramos assim em nome de Jesus, amém. A esposa não veio porque está trabalhando, e as filhas estão lá em cima.
coração que nos pode ser fatal. Não nos deixes, pois, cair. Livra-nos de todo mal. Bem, nós estamos encerrando o nosso culto, a nossa celebração, e podem ficar sentados porque serão servidos aqui salgado e doce, ok? Que Deus os abençoe, uma boa semana em nome de Jesus, mas não saiam antes de receber o salgado e o doce.